Bom dia, meu nome é Edmara Machado, sou psicanalista e hoje eu quero falar um pouquinho sobre depressão, angústia, ansiedade e outras emoções. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Freud, vamos falar um pouquinho de Lacan, né? Como é que eles viam, né, todo esse contexto dessas emoções, né? Então a psicanálise oferece uma perspectiva profunda sobre os estados emocionais que desafiam a estabilidade do indivíduo, como a depressão, a angústia, a tristeza e a melancolia. Cada um desses fenômenos é visto não apenas como sintomas clínicos, mas também como manifestações de conflitos internos e inconscientes que carregam significados únicos para cada sujeito. Depressão. A depressão, na visão da psicanalística, está frequentemente ligada a perdas significativas, seja concretas ou simbólicas. Freud, em seu texto Luto e Melancolia, diferencia o luto, um processo natural elaborado de percas, né? Quem é que não passou já, quem não passou vai passar, né? Por algum luto na vida, né? De alguém que a gente gosta bastante. Um processo natural elaborado de perdas. Na melancolia, onde a perda é internalizada de forma conflituosa, gerando um estado de autodepreciação e vazio, né? Quem é que nunca teve uma angústia, né? Parece que algo vai acontecer, né? A gente já teve essas premonições, vamos supor, que deixa a gente muito angustiado. Na depressão, o sujeito pode estar em luta inconsciente com um aspecto de si mesmo que foram reprimidos, muitas vezes relacionado a demandas impossíveis ou ideias não alcançadas, né? Às vezes a gente projeta algo, né, e não alcança e acabamos entrando numa melancolia, entrando num estado depressionado, né? Nós deixamos as nossas emoções depressionadas, né? Angústia. Para a psicanálise, a angústia é um sinal de alerta do inconsciente. Lacan a define como um afeto que não engana. Uma sensação que surge diante de ameaça de algo que abala a estabilidade psíquica, tudo aquilo que tira a nossa paz, né? Tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio psíquico, né? Essa ameaça pode estar relacionada à perca de algo como o desconhecido ou aproximadamente de desejos reprimidos. A angústia é, portanto, uma resposta de falta, um dos conceitos centrais da psicanálise, que nos lembra a nossa incompletude e da dificuldade de lidar com as lacunas da nossa vida, nos impõe, né? Então a vida sempre vai impor lacunas pra gente, né? Superar essas lacunas, né? E se a gente fica ali procrastinando dentro delas, quanto mais procrastina, mais elas acabam nos deixando angustiados, né? Tristeza. A tristeza, embora seja um afeto comum e passageiro na psicanálise, é vista como um espaço de elaboração. Ela permite que o indivíduo reflita sobre as suas perdas e limitações, sendo uma etapa importante para o crescimento emocional. Diferente da depressão, a tristeza não paralisa, mas aponta para um movimento interno de aceitação e transformação. É o contato que a realidade, que pode ser dolorosa, mas também transformadora. Então a tristeza, na maioria das vezes, essa tristeza, né, é algo que a gente quer mudar dentro da gente, né? E se a gente muda, ela pode trazer, sim, uma transformação, né? A melancolia. A melancolia, segundo Freud, é marcada por um conflito interno profundo, no qual o sujeito se identifica inconscientemente com o objeto perdido. Essa identificação faz com que a autocrítica e a autoagressão predomine, resultando em sentimentos de culpa e desamparo. Lacan acrescenta que a melancolia pode ser vista como uma relação problemática com o desejo da linguagem, onde o sujeito é capturado
por um vazio simbólico que parece impossível de preencher. Sabe o vazio da alma? É aqui o que Lacan está falando, né? Aquele vazio da alma que todos nós temos, né? Um vazio na alma. Então, assim, esse vazio da alma é o encontro com a gente mesmo, o nosso eu, né? As pessoas dizem, é um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com a gente tem um encontro com Deus, porque nós somos centelhas divinas. Então a gente está o quê? Nessa melancolia, nesse vazio da alma, percorrendo e procurando exatamente o nosso encontro com a gente mesmo, o autoconhecimento, né? A função agora da análise, a função do analista, né? Dentro desse contexto todo, né? Qual a nossa função? Na psicanálise, o analista ajuda o paciente a acessar os significados inconscientes, promovendo uma ressignificação dos afetos. O processo analítico não busca curar esses estados de forma imediata, mas sim compreender o que eles representam no discurso do paciente, possibilitando uma reconstrução subjetiva. E por meio da fala que o sujeito encontra o mundo interno, resgatando a potência de viver de forma mais plena. Então a psicanálise faz isso, né? Ela traz essa fala ao sujeito, né? Para que ele venha o quê, né? Esvaziar essas emoções, esvaziar esse copo que está cheio. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, carregam o potencial de transformação. A psicanálise nos ensina que, ao enfrentarmos a escuridão dos nossos